Senhoras e senhores, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos rica e abundantemente. Eu sou o Bispo Luciano Nascimento e esse é o meu canal. Se inscreva nele, deixe seu like, ligue o sininho para que todas as vezes que nós postarmos aqui uma mensagem, chegar até você e você poder compartilhar, sabe, as maravilhas que existem no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E realmente nós não vamos nos cansar de dizer que você é a pessoa mais importante desse mundo para Jesus. Jesus, ele te ama de uma forma assim impressionante. A palavra para descrever esse amor lá no livro de João, capítulo 3, a partir do versículo 16, a palavra diz que você é tão importante, mas tão importante, que Deus, ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ter a vida eterna. Ora, senhoras e senhores, a promessa que Jesus ele veio nos fazer é a promessa da vida eterna. Porque se existe algo que durante milhões de anos assombrou os homens, foi a morte. Quem é que não tem medo da morte? Não é verdade? Quem não passa em frente a uma funerária, vê aqueles caixões e vira até o rosto? Eu particularmente não gosto nem de passar em frente de funerária. Eu não gosto. Aí você me pergunta, bispo, mas mesmo sendo cristão, o senhor tem medo da morte? E eu digo, senhoras e senhores, que todos nós temos medo da morte. Até Jesus teve medo da morte. Quando ele estava já nos últimos dias do seu ministério, ele se retirou com seus apóstolos para o jardim de Getsêmani, e ali a pressão foi tão grande, a angústia, a agonia foi tão grande, que a palavra diz que o seu suor se transformou em gotas de sangue, de tamanha pressão, de tamanho medo da morte. Mas a palavra mostra que ao mesmo tempo ele confiava no Pai, e ele sabia que o Pai não ia deixar sua alma no Hades, ele não ia deixar o seu filho ver a corrupção. E essa também é a certeza de todo aquele que confia em Deus, entregou suas vidas para Jesus. A nossa certeza, a nossa convicção é que Deus não vai deixar a nossa alma no Hades, não vai nos deixar também ver a corrupção, a condenação do inferno, porque Jesus declara que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E nós cremos nele. A morte, senhoras e senhores, não é o fim, mas é um inimigo sagaz, é um inimigo astuto, bruto, cruel, que não perdoa jovem, adolescente, criança. Quando ela vem para ceifar mesmo a vida de qualquer pessoa, sem se importar com classe social, com nível de sabedoria, nível intelectual. A morte chega, senhoras e senhores, e ela chega para todos nós. E esses dias eu estava até comentando, que se existe algo que seria muito prático para nós, seria ao nascer, receber a certidão de nascimento e no verso já a certidão de óbito. Porque se existe algo que nós temos certeza que vai acontecer com todos nós, é ser ceifados pela morte. Não existe, senhoras e senhores, nada mais poderoso, nada mais forte nesse mundo do que ela. Nem os demônios são mais fortes que a morte, porque os demônios, eles têm que se submeter a você que confia em Deus. Aliás, a palavra declara que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não toca. O diabo não pode tocar naquele que é de Deus. Contrário do que muitas religiões hoje tentam colocar na cabeça das pessoas, que tudo é o diabo, tudo é maldição hereditária. E em relação à maldição hereditária, ela é quebrada automaticamente quando você se batiza nas águas. Quando você se batiza nas águas, você morre para este mundo e você nasce para Deus. A não ser que Deus não tenha poder de exterminar, anular essa maldição hereditária que vem acompanhando a sua família de geração em geração. Mas quando você se batiza, é lógico que Deus tem poder para quebrar essa maldição hereditária. Veja, não existe maldição hereditária na vida daquela pessoa que se batiza, na vida daquela pessoa que já entregou a vida para Jesus. Foi quebrado todo o cordão umbilical que ela tinha com o passado, com os familiares do passado, porque agora ela se torna uma nova criatura. Nem tudo é o diabo, senhoras e senhores, nem tudo. E mesmo que seja eles, Jesus ele nos dá poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente
e escorpião. Não existe nada que possa te tocar. Os demônios têm que se submeter a nós através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou além. Você sabia que os homens hoje, eles se tornaram mais perversos do que o diabo? Os homens hoje são mais perversos do que Satanás. Por quê? Porque se você diz para um demônio, demônio, de joelho, o demônio é obrigado a ficar de joelho. Demônio, sai desse corpo, vai embora, arranca essa doença, tire essa miséria, se retire para o inferno. Eles te obedecem. Se bem que nós nunca podemos pedir para o diabo tirar qualquer coisa. Tudo que você quiser que seja retirado do seu corpo, da sua vida, da sua casa, então peça ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é a potência máxima de Deus. O Espírito Santo, senhoras e senhores, é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelo santo. Mas se você chega para qualquer pessoa e diz para ela assim, olha, fica de joelho, sai daqui, é capaz dela ficar mais irada, partir para cima de você e querer te arrebentar na porrada, não é verdade? Então, quem é mais irado? O homem ou o diabo? Quem é pior? O homem ou o diabo? O diabo, ele sugestiona, senhoras e senhores. O diabo dá sugestão, ele envia setas na mente do homem, mas quem faz o mal, infelizmente, é o homem. Hoje o ser humano, ele está pior do que o diabo, infelizmente. Os demônios vieram matar, roubar e destruir o entendimento do ser humano. Não é que eu esteja fazendo apologia aos demônios, não. Os demônios, eles são ruins. Ora, mas para Deus ter deixado a serpente aqui conosco, sem ter nos dado poder e autoridade, ele seria péssimo, né? Ele seria muito ruim. Ora, os demônios só foram permitidos serem jogados aqui, precipitados aqui. Por quê? Porque ele nos deu poder, ele nos deu autoridade contra a serpente, contra o escorpião, contra todas as hostes espirituais da maldade. Agora, quem é que tem esse poder? Quem é que tem essa autoridade? Aqueles que verdadeiramente estão com as suas vidas nas mãos do Senhor Jesus. Agora, a morte, senhoras e senhores, por mais poder, por mais autoridade que você tenha, por mais conhecimento que você tenha da palavra, ela vai ceifar você. Ela vai destruir você. De uma forma ou de outra, ela vai te destruir. Ou através de tiro, facada, atropelamento, um avião vai cair com você. A gente nunca quer morrer de forma bizarra, não é verdade? A gente sempre quer morrer dormindo. Se desse, eu queria morrer dormindo. Todo mundo quer morrer dormindo. Ninguém quer morrer crucificado como Jesus, não é verdade? Mas de uma forma ou de outra, ela vai chegar e ela vai te ceifar. E a sua única esperança se chama Jesus. E Jesus, senhoras e senhores, sabendo a paranoia que todos nós temos da morte, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E que mesmo que a morte viesse nos ceifar, Ele era poderoso para nos ressuscitar. Ele provou isso, Ele mostrou isso. Muitas pessoas não acreditavam na pregação de Jesus. Aí o que Jesus fez? Ele foi e ressuscitou Lázaro. Lázaro estava morto há 4 dias, já estava fedendo. Ele chega na cidade de Lázaro, pergunta onde o sepultaram e disseram, Senhor, vem e vê. A sua irmã Marta interpelou dizendo, Senhor, mas já cheira mal, faz 4 dias que ele está morto. E Jesus olha para Marta e diz, Marta, eu já te falei que eu sou a ressurreição. Aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre. E mesmo que morra, eu o ressuscitarei. E com uma autoridade impressionante, senhoras e senhores, ele olha para aquele túmulo onde Lázaro estava e exclama em alta voz, Lázaro, vem para fora. E aquele homem que estava morto há 4 dias, cujo coração já havia parado de bater, o pulmão já havia parado de respirar. E se nós formos olhar pelo lado clínico, senhoras e senhores, uma pessoa que passa meia hora sem receber oxigênio no cérebro, o seu cérebro é lesado de forma
irreparável. Ela sofre danos irreparável. Ou ela fica louca, doida, mongoloide, mas essa pessoa nunca mais é a mesma. Imagina uma pessoa há 4 dias já sem receber oxigênio no cérebro. O tudo havia se tornado em nada. Ele havia perdido totalmente as suas memórias. A sua memória, senhoras e senhores, havia entrado num vácuo profundo de trevas. Ele já não sabia mais quem era, já não conhecia mais amigos, parentes, irmãos. Mas Jesus, usando toda a sua autoridade, quando ele declara: Lázaro, vem para fora, aquele que já estava morto há 4 dias não pôde resistir, senhoras e senhores, ao chamado de Jesus. As suas células voltaram a funcionar, o seu coração voltou a bater, o sangue voltou a correr nas suas veias, os seus tecidos, os seus músculos, que já estavam até em estado de putrefação, voltaram à vida. O fenômeno da vida, senhoras e senhores, voltou a fazer parte do organismo daquele homem. Os seus glóbulos brancos, vermelhos, as suas hemácias começaram a trabalhar novamente e oxigenar o seu cérebro. E de repente, ele começa a caminhar e vem em direção a Jesus. E Jesus declara: desatai-o e deixai-o ir. Eu gostaria de dizer, senhoras e senhores, que esse mesmo fenômeno que aconteceu com Lázaro irá acontecer com aqueles que estiverem dormindo também no pó da terra. Todos aqueles que dormiram com Cristo Jesus irão acordar com a voz suave de Jesus dizendo: vem para fora. E não haverá sepulcro, não haverá empecilho, obstáculo, barreira que poderá nos deter nas cadeias, nos grilhões da morte. Sabe por quê? Porque as palavras de Jesus são espírito e vida. Quando ele disser: Maria, vem para fora, Paulo, José, Antônio, João, vem para fora, nada, senhoras e senhores, nada poderá impedir você de sair do túmulo da morte e vir correndo para os braços do Senhor Jesus. Mas aquilo não foi o suficiente para despertar a fé dos judeus. Muitos ainda continuaram duvidando, achando que Lázaro não havia morrido coisa nenhuma. Então Jesus, ele faz a maior de todas as façanhas. Ele se entrega para morrer na cruz do Calvário. Ele mesmo, senhoras e senhores, se entrega para morrer na cruz. E ele mesmo declara: eu dou a minha vida por vós. Ninguém a toma de mim. Eu mesmo a dou. Então, ele deu a sua vida por nós. Ele entregou a sua vida por nós para que nós pudéssemos ter vida. Morreu para que nós pudéssemos viver. Se submete a uma das mortes mais dolorosas, que é a morte de cruz. Segundo alguns legistas, não existe morte pior que a morte de cruz. Devido à agonia, à aflição, à angústia que a pessoa sofre durante aquele período que ela fica de pendurada ali na cruz. Porque quando a pessoa está na cruz, senhoras e senhores, com os braços pendurados, o peso do corpo puxando para baixo, porque contrário àquilo que muitos ensinam, aquilo que até mesmo se vê e se aprende na Igreja Católica, não havia aquele calcinho para que Jesus colocasse os pés. Não, o corpo ficava literalmente de pendurado na cruz. E o peso do corpo ia fazendo com que os tendões se arrebentassem. O pulmão ia se enchendo de água e a pessoa ia morrendo asfixiada. Era uma agonia impressionante, uma agonia tremenda, era uma sede incalculável, mas eles faziam de tudo para não dar água para a pessoa, para que a pessoa não desse choque anafilático e ela morresse fora do tempo. Era uma agonia assim impressionante. Eles iam, molhavam uma esponja no vinagre e botavam nos lábios da pessoa. Por quê? Porque o contato do vinagre na mucosa da boca criava saliva e ali aliviando pelo menos a garganta da pessoa. A pessoa ia matando a sede com a própria saliva. Era uma dor sem igual, senhoras e senhores. Mas mesmo ali, no momento de sufoco, no momento de dor, Jesus ensinou ao ser humano uma das lições mais bonitas que eu já vi na Bíblia. Ele conseguiu surpreender todas as pessoas que estavam ali, tanto grandes como pequenos. Houve homens, senhoras e senhores, relatos de soldados que se converteram
somente por esse comportamento de Jesus, de olhar para o céu, olhar para aquela multidão e dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É natural, senhoras e senhores, de todo ser humano, quando ele está passando por momentos difíceis, sendo acusado injustamente, caluniado, apanhando, preso injustamente, é natural que ele venha se irar, que ele venha falar palavrões, que ele perca o equilíbrio, a temperança. Mas Jesus, ele guardou o seu equilíbrio, a sua paz, até o último instante. E quando ele declara: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, muitos ali se converteram somente com essa palavra de Jesus. Você me pergunta: bispo, por que Jesus foi tão humilhado lá na cruz do Calvário? Porque ele sofreu tanto, porque o diabo ele queria fazer de tudo para Jesus mostrar que ele não tinha amor, coisa nenhuma, que ele não tinha paciência, coisa nenhuma, que ele não perdoava, coisa nenhuma. Então ele fez de tudo para que Jesus viesse quebrar, desconstruir toda a sua pregação de amor, de temperança, de equilíbrio, de calmaria. Então, quanto mais os fariseus, os sacerdotes, eram usados por Satanás para querer tirar o equilíbrio de Jesus, roubar a paz de Jesus, mas Jesus se mostrava calmo, tranquilo, ele não se justificava. E a palavra diz que quando ele era injuriado, ele não injuriava. Quando ele padecia, ele não ameaçava, mas ele entregava tudo àquele que julga justamente. E isso deixava aqueles homens mais irados ainda, mais impactados ainda. Você já viu aquela pessoa que quando fica querendo arrumar briga com você, fica tentando te provocar e você faz silêncio? Você já observou que ela vai ficando mais irada a cada instante, a cada minuto? Então, assim foram aqueles homens com Jesus. Eles queriam fazer de tudo para Jesus falar, Jesus se justificar, mas Jesus guardava silêncio. E ele guardava silêncio porque ele sabia que não adiantava ele se justificar diante daqueles homens. Aqueles homens estavam querendo matá-lo e pronto, mas ele ficava em silêncio porque ele sabia que a vida estava nele, que ele era o autor e o consumador da vida. E que o Pai, senhoras e senhores, realmente não iria deixar a sua alma padecer no Hades. E ele morre, senhoras e senhores, mas no terceiro dia ele ressuscita para provar para mim, para você, que realmente ele tem poder sobre a morte. Você tem medo da morte? Você não sabe qual será o seu fim? Pois bem, Jesus ele veio nos trazer a oportunidade de estar com ele um dia lá no céu. A morte não é o fim, senhoras e senhores. Nós estamos aqui neste mundo como peregrinos e forasteiros. Mas ainda que essa nossa casa terrestre venha se desfazer, existe uma morada celestial para nós lá no céu. Tá bom? Esse é o meu canal, sou o Bispo Luciano Nascimento. Fique atento porque nós vamos voltar dando continuidade a essa pregação. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.